Estamos aqui disponíveis justamente para deixar o máximo de informações, de conhecimento que a gente possa contribuir, principalmente para os consumidores, para aqueles que estão questionando algumas medidas, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, mas também que estão vivenciando aí mudanças, né, nas suas relações comerciais, nas suas relações contratuais. Então essa mentoria ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou tratar das principais alterações e novidades aí em relação aos contratos, às relações contratuais, particularmente no direito civil. E no segundo momento, o doutor Lúcio ele vai tratar da parte trabalhista, né, que é a parte que eu acredito ser a mais polêmica e que interessa mais aos empresários no momento, tá? Então eu espero que vocês apreciem esse momento. No final da explanação a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai liberar o microfone de quem quiser fazer uma pergunta e vai estar livre aí para fazer a pergunta, a gente vai responder, tá bom? A gente foi solicitado um período aí de tolerância para o pessoal ir entrando, mas acho que essa introdução ela serve também para esclarecer aos senhores, às senhoras e aos senhores presentes, dos temas que serão debatidos. Então, basicamente, as medidas provisórias editadas pelo presidente, as iniciativas do Poder Legislativo também para tratar das matérias urgentes e principalmente aí na área trabalhista, quais as consequências que essas medidas provisórias causam, como que elas serão aí implementadas e o que que os empresários podem já começar a fazer para se proteger e para evitar também que no futuro sofram consequências jurídicas aí desfavoráveis, né? Vamos esperar então até as 6h10, mais ou menos, para a gente entrar de fato no conteúdo, mas eu já posso dividir com vocês algumas algumas ideias que alguns especialistas já estão tratando, principalmente quem atuou em PROCON, quem atuou junto a órgãos de defesa do consumidor, eles já trazem uma preocupação com a generalidade das medidas provisórias editadas, né? A gente sabe que no momento de urgência isso aí é necessário, mas eu estou ouvindo muita crítica em relação a como o conteúdo está um pouco genérico e como precisa definir como será a implementação dessas medidas. Doutora Simone, já fiz aqui os agradecimentos, te coloco aí, se quiser, à vontade para falar também. Você consegue liberar o seu microfone ou eu preciso liberar para você? Ah, Consegui. Boa noite, pessoal. Que prazer enorme tê-los aqui. A intenção da Comissão da Mulher é trazer esses temas que estão sendo muito questionados nos nossos escritórios e, e a gente pode fazer um aproveitamento aí das novidades através dos especialistas, né? Então, a gente pode divulgar que a Comissão da Mulher, entre outras comissões, estão fazendo bastante trabalhos em prol da comunidade. Eu pedi que o doutor Lucas e o doutor Lúcio aguardassem uns 10 minutinhos para começar a explanação e que a gente vá, durante essa exposição, a gente vá lembrando de todas as nossas dúvidas, das nossas preocupações em relação a esse exato momento que estamos vivendo, nós, empresários, e, e aí a gente pode ir fazendo as perguntas aqui pelo chat. O doutor Lucas explicou como funciona o chat? na verdade eu coloquei que eles poderão ao final abrir o microfone e fazer uma pergunta aberta, mas também Ótimo, pode ir colocando no chat também. isso, ótimo. Porque a preocupação é que nós temos um tempo limite e podem ficar algumas dúvidas sem serem respondidas. Então, se a gente deixa registrado aqui, depois eu encaminho, pelo e-mail da comissão, eu encaminho para o advogado responsável em respondê-las e todos ficarão, com as dúvidas sanadas.
Muito obrigada e que a gente tenha uma excelente noite. Entre todas as outras, fiquem atentos nos nossos canais, que nós teremos muitas mentorias, muitos trabalhos de juristas que graciosamente ofereceram aí suas horas para sanar as nossas dúvidas. Boa noite. Perfeito, doutora Simone, muito obrigado mais uma vez. Vamos então dar início, né, à nossa mentoria. Aqui eu coloquei um pouco da minha formação, a formação do Dr. Lúcio e também o contato, como a doutora Simone colocou aí. Vocês podem mandar e-mail tanto para a Comissão da Mulher quanto para os nossos e-mails aí que estão disponibilizados, que a gente vai respondendo na medida do possível. Para também não deixar ninguém com dúvida, para todo mundo sair daqui com mais conhecimento do que entrou. Então, de forma introdutória, aí, eu gostaria de reiterar os agradecimentos. A doutora Simone não estava presente, mas eu gostaria de salientar essa iniciativa, o quão é boa para a comunidade, para a sociedade em geral, porque a gente sabe da aflição hoje que as pessoas estão vivenciando com essa pandemia. Muitos estão sem norte mesmo, sem rumo, receosos com o futuro. E aí vem a Comissão da Mulher da OAB de Piracicaba com essas propostas que nos ajudam, né? Nos ajudam a todos, tanto os profissionais quanto os empresários que estão nesse momento de incertezas. Mais uma vez registro e parabenizo a doutora Simone e me coloco à disposição também para continuar contribuindo no que eu puder. Então, hoje iremos tratar de forma bem rápida, até porque para não cansar os senhores, as senhoras e os senhores presentes, para não também focar na questão muito técnica. Então, eu vou passar as principais mudanças, né, e como isso pode acarretar na vida de cada um, tá? O objetivo da mentoria vai ser o âmbito civil e trabalhista no segundo momento, como eu já coloquei no início. E estamos aí preparando, né, doutora, uma mentoria também na área tributária, porque também são muitas as mudanças e muitas as novidades para esse âmbito aí, que também vai preocupar e vai interessar, na verdade, aos empresários em geral. Hoje limitaremos a análise civil e trabalhista, mas voltaremos com outras mentorias no futuro. Bem, então, entrando de fato no tema da noite, né? Nós sabemos que a previsão normativa, aí, ou seja, o que a lei define para esse momento de pandemia, vai estar principalmente no Código Civil, tá? E as pessoas atingidas, né, pelas consequências da pandemia poderão buscar ou a revisão judicial para se buscar o reequilíbrio do contrato, porque nós sabemos que com a pandemia, suas consequências principais são justamente o desequilíbrio das prestações ali, o desequilíbrio das cláusulas contratuais. Então, a grande preocupação hoje dos especialistas é como o poder público vai conciliar exatamente essa proteção dos hipossuficientes, sejam consumidores, sejam a parte mais fraca dos contratos, mas também com os interesses econômicos, né, dos proprietários de imóvel, dos fornecedores. Então, nós temos a previsão no Código Civil aí do artigo 317, que fala de motivos imprevisíveis. O juiz pode aí, através da ação judicial de revisão contratual, corrigir alguma prestação que ficou desequilibrada. Tá? Em nenhum artigo da lei nós vamos encontrar uma previsão específica, né, de uma pandemia como estamos vivenciando, porque é algo inédito para a sociedade, mas o ordenamento jurídico ele tem soluções para justamente trazer um reequilíbrio pelo que está ocorrendo. A nossa lei chama esse momento de força maior, né? Aí vem a definição de caso fortuito, de força maior, mas para vocês entenderem é basicamente tudo aquilo que não está previsto inicialmente, quando duas ou mais pessoas estabelecem uma relação jurídica, seja um contrato, né, verbal ou por escrito, e eventos imprevisíveis no futuro acabam trazendo desequilíbrio a essa relação. Então, a grande diferença aí da força maior vai ser caracterizada por esse evento da natureza, enquanto que o caso fortuito é um evento pela ação humana, mas que ambos são imprevisíveis, tá? Então, o Código Civil traz uma previsão de você conseguir revisar cláusulas contratuais ou revisar relações jurídicas com base nessa imprevisibilidade, né? Acontecimentos que nenhuma das partes poderia prever.
e foi exatamente o que aconteceu. Eu vi um professor dizer, também num momento desse online, que não há um exemplo melhor do que o atual para se falar em força maior. Um exemplo clássico vai ficar aí para a história, né? Que antes havia uma certa dificuldade, eles citavam problemas econômicos que aconteceram no Brasil antigamente, né? Com a questão da moeda, da desvalorização, mas esse evento da pandemia do coronavírus é um evento assim mais prático de se utilizar como exemplo, como um evento de força maior. Então, como a gente vê no artigo 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se não estivesse responsabilizado por eles. O seu parágrafo único define, né, o efeito não era possível evitar ou impedir. Se você analisar a pandemia, você consegue enxergar isso muito claramente. Não era possível, né? Ninguém esperava que isso ocorresse. Então, é um exemplo claro de força maior. No artigo 607 também, fala do término da obrigação da pessoa que está vinculada ao contrato. A força maior, então, ela pode se justificar de não conseguir cumprir o contrato justamente pelo evento de força maior. Eu tenho um caso prático muito recente de um cliente que não conseguiu fornecer o álcool gel, né? Se comprometeu porque ele esperava que naturalmente recebesse dos fornecedores esse álcool gel, mas por conta da pandemia, a gente sabe os motivos, não preciso nem entrar em detalhes, não conseguiu. E aí nós estamos brigando para justamente rescindir o contrato ou adequar o contrato que ele fez com o poder público porque ele não conseguiu fornecer esse álcool gel. Então é um exemplo clássico, né, um exemplo claro, na verdade, de um evento de força maior que interfere numa relação jurídica que vai ser passível aí de revisão. Também temos a previsão do contrato de empreitada, né? O empreiteiro, por motivo de força maior, pode suspender a obra. No contrato de transporte, também o motivo de força maior vai retirar essa responsabilidade dele em perdas e danos, que é algo imprevisível. No Código de Processo Civil, temos um exemplo já da prática da advocacia, que é a suspensão dos processos. No nosso caso, houve uma suspensão de audiências e de prazos, não necessariamente suspendeu-se os processos, mas também a lei prevê que, por força maior, os processos poderão ser suspensos. As teorias que vocês vão ver aplicadas vão ser a teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, e como eu disse no início, eu não vou, né, focar nessa parte, que essa parte é mais teórica para os estudiosos do direito. Nosso objetivo aqui é esclarecer os empresários, né, mas fica aí registrado que são essas teorias que são utilizadas da imprevisão, é justamente essas alterações no contrato que não se prevê no início, que possibilita uma revisão judicial, uma alteração dessas cláusulas para trazer o reequilíbrio. Tá? A nossa lei também não permite a onerosidade excessiva, né, em favor de uma das partes. Então, sempre que o juiz verifica que uma das partes está sendo onerada de forma excessiva, também é um fundamento para se buscar essa revisão. Esse artigo 479 é importante porque eu já estou vendo ele ser aplicado tanto para a formulação da lei que está sendo preparada para lidar com a pandemia nas relações cíveis, mas também em relação ao direito do consumidor, porque o ideal nesse momento é conciliar, né? Tanto o fornecedor, tanto a parte mais forte do contrato, quanto a parte mais fraca, que são os consumidores muitas vezes, ou o locatário no contrato de locação. Então, o ideal é se buscar essa modificação das cláusulas de forma consensual, ou seja, através de acordo, para que a relação não seja encerrada, né? O ideal é que não se encerrem as relações para não ampliar, para não piorar as consequências aí danosas da pandemia. Então, o objetivo do legislador hoje, acredito também do Poder Executivo ao editar as medidas provisórias, é justamente evitar que essa lesão causada pela pandemia econômica não seja, não seja ampliada. Então, o discurso que eu estou vendo muito, principalmente nas razões da, da edição das leis, é justamente buscar esse equilíbrio contratual e essa manutenção da relação, né? Não deixar ela se findar, né? Terminar por conta da pandemia. Então, mais uma vez, o 480 vai trazer aí que as obrigações contratuais elas podem ser diminuídas através da atuação do judiciário ou pelas partes.
Um ponto importante de se falar é a questão do direito do consumidor, porque muitas das relações que principalmente saem na mídia, que vocês vão acabar sofrendo também, muitos, é justamente em relação às relações consumeristas, né? Então, o consumidor ele é vulnerável, a própria lei entende isso, já desde a previsão constitucional que determinou ao legislador que editasse uma norma de proteção específica, especial ao consumidor, nós vemos esse entendimento de que a parte vulnerável ela deve receber essa proteção maior. Então, o consumidor já vem entendido, já vem com a presunção de vulnerabilidade, tá? Encontramos isso no Código de Defesa do Consumidor. E em relação à interrupção dos serviços contratados, que nós veremos como o poder público está buscando conciliar e diminuir esses danos aos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, vai trazer aí a saúde, né, e segurança do consumidor como políticas nacionais de proteção. Então, nós sabemos que quando um consumidor requer o cancelamento de uma viagem por receio de pegar o coronavírus num país em que nós sabemos que a pandemia está mais grave, ele está preservando a sua própria saúde. Então, a lei exige que o fornecedor observe essa proteção à saúde e à segurança do consumidor. Então, no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, nós vemos essa política nacional das relações de consumo, em que tem a dignidade, a saúde e a segurança do consumidor aí como postulados assim dos mais importantes. Então, desde o início dessa pandemia, quando já me perguntavam sobre como lidar com essas situações, eu já sempre citava, né, o artigo 4º por justamente saber que a saúde do consumidor está acima de qualquer outro benefício econômico, de qualquer outro interesse, né? Então, se você busca cancelar um evento ou uma viagem preocupado com a saúde, ele tem que ser respeitado, porque isso está no artigo 4º do CDC. Hipossuficiência é outro conceito aí dos consumidores que, em frente aos grandes fornecedores, bancos, enfim, ele está nessa posição mais fragilizada. E os contratos de adesão são aqueles em que o consumidor ele firma sem poder discutir suas cláusulas. Então, são contratos que estão passíveis aí também de uma ampla revisão pelos juízes para evitar um desequilíbrio nas relações. O risco do negócio é sempre imputado ao fornecedor, é mais um ponto que beneficia os consumidores nesse momento de buscar o cancelamento da passagem ou a restituição dos valores, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Responsabilidade objetiva também, não se apura se o fornecedor teve culpa ou não. O fato dele estar fornecendo o produto e assumindo o risco do negócio, ele vai ter que responder independente de culpa. E especialmente nesse momento eu coloquei, porque também foi um tema tratado pelos especialistas dos workshops que eu assisti, do estudo que eu fiz, o direito de informação vem aí privilegiado e deve ter muita atenção os fornecedores para esse dever, né? Porque o consumidor tem o direito de informação, mas principalmente o fornecedor tem o dever de informar o consumidor. Então, nesse momento de pandemia, esse dever de informação dos fornecedores está sendo muito cobrado para eles informarem quais são os direitos dos consumidores nesse momento, principalmente de cancelamento de passagem aérea, de eventos. Isso tem que ser ressarcido ou ele tem que alterar mais para frente, né, a prestação do serviço. Tudo isso está no Código de Defesa do Consumidor. É direito do consumidor, de fato, exigir, né, cumulativamente, o abatimento proporcional do preço, enfim, a restituição dos valores. E isso vem aí com as medidas provisórias que a gente vai ver mais à frente e com a proposta de lei também, o projeto de lei que está tramitando. Então, qual que é a tarefa que ficou definida aí para os operadores do direito, principalmente para os juízes, mas também para o legislador no momento de pandemia? É justamente essa posição de equilíbrio. Vai visar não acabar com as relações contratuais, manter na medida do possível. Então, eu estou recebendo já notícias de juízes que estão aceitando redução de aluguel, né? Mesmo sem a edição da medida provisória que trata disso e também desse projeto de lei que está tramitando, alguns juízes já estão aplicando a redução do aluguel justamente para manter a relação, evitar, né, tanto o despejo quanto a saída voluntária ali do locatário.
Então a grande tarefa, que é a mais difícil, vai ser justamente manter esse equilíbrio entre as partes contratuais para evitar o fim dessas relações, né? O objetivo do direito nesse momento é manter ao máximo essas relações jurídicas, porque a gente sabe que a não manutenção, né, a falta de manutenção dessas relações podem trazer prejuízos muito maiores do que a gente já está vivenciando. Vamos passar então à análise dos projetos de leis e das medidas provisórias que estão vigentes hoje, né? Projetos de lei ainda não, mas as medidas provisórias, como a gente vai ver, já estão valendo. Com o decreto legislativo número 6, de março desse ano, foi decretado então o estado de calamidade pública, né, por conta da pandemia. E a partir de então foram tomadas as medidas, tanto propostas executivas quanto propostas do Poder Legislativo, para se coordenar essas medidas. As medidas provisórias eu vou passar bem rápido, que isso aqui é parte técnica, eu não quero demorar muito, mas basicamente o resumo de tudo que está aí é que o presidente da República ele tem o poder de editar uma medida provisória de efeitos imediatos, mas que vai depender da aprovação do Congresso para transformar-se em lei. Nós acreditamos que isso vai ser bem rápido, já está sendo bem rápido, é porque a pandemia não espera, né? Então é diferente de uma outra situação em que é possível se aguardar algum tempo. Não podemos esperar, então nós acreditamos que em breve vai sim ser convertida em lei e vai passar a valer o que está na medida provisória que a gente vai analisar mais à frente. Então aí estão os requisitos da medida provisória, o trâmite dela, né? Tem que ser aprovada em 45 dias, se não tranca a pauta de votação, obriga o Congresso a votar e depois volta para o presidente para ele sancionar. Qual foi a primeira medida provisória, então, que nós vamos analisar hoje, que interfere nas relações contratuais, nas relações aí de direito civil? É a medida provisória número 925, tá? Que vai dispor sobre medidas de emergência para a aviação civil brasileira. Então, está sendo muito discutido entre os especialistas de direito consumidor, porque tudo que a gente já vinha praticando antes dessa medida provisória, pela interpretação do Código de Defesa do Consumidor, pela interpretação do que a gente já conhece, a gente viu isso ser implementado. Mas a crítica vem dependendo do lado que você mais atua. Geralmente, o advogado que defende mais o lado do direito do consumidor vai ter muitas críticas, né, para essa medida provisória. Mas o que a gente consegue enxergar numa análise neutra, numa análise, vamos dizer, sem, sem puxar sardinha para um lado ou outro, é que ele buscou justamente esse equilíbrio entre as relações, sem beneficiar excessivamente o consumidor, mas também sem beneficiar excessivamente o fornecedor. Então, o que ficou definido com essa medida provisória? O fornecedor vai ter aí, a companhia aérea vai ter 12 meses para devolver o valor das viagens, né? E aí tem que prestar atenção que é das viagens a partir de 31 de dezembro de 2020 e que o cancelamento se originou, né, por conta da pandemia, logicamente. Então, o reembolso vai ser ou por crédito a ser utilizado em 12 meses, contados do voo contratado, ou se por acordo entre as partes, de outra forma. Mas com a disposição da medida provisória, certamente as companhias vão adotar o pagamento em 12 meses sem cobrar multa, qualquer penalidade dos consumidores. Isso é um avanço porque, apesar de não ser o ideal, porque o Código de Defesa do Consumidor determina que seja imediato, que não seja parcelado, né? Mas, por outro lado, muitas companhias já estavam dizendo que não iam devolver e que, inclusive, iam aplicar multa pela desistência sem justa causa, né? Então, não é o ideal, mas pelo menos traz alguma esperança de que o consumidor vai ter ou o valor de volta ou vai poder fazer a viagem no momento oportuno. A outra medida provisória muito importante é a 948, que aí vai tratar sobre o cancelamento de serviços, aí não só de companhias aéreas, mas eventos, né, festas, enfim, casamentos, dos setores de turismo, do setor de cultura, em razão do Covid-19, da pandemia. Então, um cancelamento que inclui shows e espetáculos, a sociedade empresária não vai ser obrigada a reembolsar os valores, desde que ele assegure, primeiro, a remarcação dos serviços
né, das reservas e dos eventos cancelados, a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, de outros eventos, ou outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Aí a gente vê que abre um pouco o leque para o consumidor poder negociar, porque tem um item da medida provisória que determina que pode ser através de outro acordo. Então, para se evitar a judicialização dessa problemática, evitar que se vá à justiça para discutir, é possível que o consumidor consiga negociar uma outra forma de devolução ou de remarcação desse evento. Tá? Um ponto muito criticado é o artigo 5º dessa medida provisória, que fala que, por conta do coronavírus, não vai se falar em danos morais. Então, ele já definiu que o coronavírus, né, a pandemia, é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, ele não quis entrar no conceito técnico de força maior, mas ele já diz que não enseja dano moral, danos morais. Então, está sendo muito criticado, lógico, pelos defensores dos consumidores, porque o dano moral ele pode se originar não somente dessa situação, né? Pode haver várias medidas tomadas pelos fornecedores que causarão danos morais. Então, a crítica forte é nesse sentido que, com essa previsão, os fornecedores vão atender da forma que quiserem, não vão dar uma resposta rápida, não vão trazer soluções, porque sabem que a condenação em dano moral não vai acontecer nesse momento. Mas é o que está valendo, enquanto não for convertido em lei. Provavelmente vai sofrer bastante alteração, né, emendas, quando estiver tramitando no Congresso, mas é isso que está valendo, pelo menos até então. Outra medida provisória 950, que aí vai trazer medidas em relação ao setor elétrico, que a gente os senhores e senhoras já devem ter visto, que noticiou bastante aí na mídia, é o desconto de 100% aí para quem se enquadrar na subclasse residencial de baixa renda. Tá? Isso aí não é novidade. Em São Paulo temos o decreto estadual 64881 de 2020, que eu também não vou adentrar, que é muito polêmico, mas essas são as medidas executivas que nós temos até hoje. O projeto de lei que está tramitando para dispor exatamente sobre esse momento emergencial é o de 1179 desse ano e ele traz várias medidas que eu coloquei aqui rapidamente para a gente passar, as mais importantes. Isso para quem é da área do direito, questão da paralisa a fluência de prazos prescricionais e decadenciais. Eu não vou também demorar muito nesse ponto, mas basicamente, para quem já atua, sabe que com essa lei, os prazos prescricionais de decadência você vai contar de uma forma diferente. Mas o que importa para você, empresário, hoje, saber dessa proposta, desse projeto de lei? Os contratos de consumo que a gente viu e de locação, né, de imóvel urbano, eles, se é em relação ao consumidor ou ao locatário, eles vão poder utilizar isso como forma de revisar o contrato, tá? Mas os contratos gerais, né, que não tratam de relação de consumo ou da lei de locação, o aumento de inflação, a variação do câmbio, a desvalorização ou substituição do padrão de riqueza, né, do padrão monetário da parte, não vai poder ser hipótese de revisão dos contratos, tá? Então, isso tem que tomar cuidado para evitar de entrar com uma ação judicial que questione contrato que não seja de consumo nem de locação e que se baseie nessas causas para buscar uma revisão judicial. Por enquanto, né, se essa lei passar, não vai ser possível a revisão judicial por conta dessas causas. Tá? Já coloquei, essa regra não vale para Código de Defesa do Consumidor e Lei de Locação, que aí eles são, se entende-se aquele conceito de hipossuficiência que tem que estar mais protegido. Um ponto muito discutido também nesse projeto de lei é a suspensão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é justamente a desistência da compra. Quando você faz uma compra por telefone ou a domicílio, né, a pessoa vai até a residência do consumidor, ou compra pela internet ou por telefone, o consumidor tinha 7 dias para desistir a partir do recebimento do produto.
Então, essa lei está trazendo que quando for delivery, quando for entrega domiciliar, esse direito do consumidor está suprimido, não pode mais desistir da compra quando é feito a domicílio, se caso essa lei venha a passar. Como eu falei no início, é bem provável que ela passe, tá? Porque, como eu disse, as medidas emergenciais nunca foram vistas antes e isso vai proporcionar que, com certeza, que isso saia de forma mais rápida. Mas muitas são as emendas que estão sendo propostas, tá? Então, assim, é bom vocês terem essa visão geral. Muito do que está aqui vai de fato passar, mas é possível que a gente veja algumas alterações por conta das emendas parlamentares. Os senhores também já devem ter consciência, as senhoras e os senhores, de que despejo não é mais possível, né, nas ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020, tá? O despejo ali liminar, na verdade, ele não vai ser possível caso essa lei entre em vigência e aí os efeitos serão retroativos. Então, ela passando, já fiquem cientes que não é possível mais conseguir eliminar de despejo, tá? Só vai se admitir a retomada do imóvel para as hipóteses que já estão na lei, no artigo 9, que é para o próprio locador usar para sua moradia ou por motivos de alteração de residência pelo empregador. A questão do desconto do aluguel foi muito interessante, essa porcentagem que foi definida. Então, você vai poder revisar o seu contrato de aluguel para reduzir o valor, né, do aluguel. Eu recebi algumas decisões de juízes que já estavam reduzindo, mas para 30%. A lei fala em 20%, né? Então, foi um valor que se chegaram, mas a gente sabe que só caso a caso que a gente vai verificar se é correto ou não. Questão do usucapião, não vai correr o prazo de usucapião, também é compreensível nesse momento. Uma novidade interessante é que o síndico, né, dos condomínios vão poder adotar medidas de restrição de uso de área comum, de realização de eventos, então ampliou os poderes dos síndicos, tá? Para evitar o contágio, enfim, a gente sabe os motivos para o isolamento ter mais efetividade. Também autoriza assembleia virtual. Em relação à sociedade, né, os sócios podem fazer as assembleias aí também virtuais e prorrogou o prazo para a apresentação das demonstrações financeiras, enfim, são detalhes também para quem tem sociedade se atentar. Não vou falar do regime concorrencial, mas basicamente é o que já se previa, né? Vai poder ter concorrência ali, mas redução injustificada de preço de mercado e tal, só se comprovar que foi por conta da pandemia. Uma novidade interessante é o cumprimento de prisão civil por dívida de alimentos. Vai poder, a regra vai ser o regime domiciliar, tá? Então, para quem é devedor de alimentos ou tem aí alimentos para cobrar, saiba que a prisão vai ser domiciliar. Então, como eu pus aí, várias emendas foram propostas. Daqui até a sanção, até o de fato entrar em vigor, nós vamos ver algumas alterações do que a gente viu aqui. A situação dela é ontem eu olhei hoje, né, mas ontem foi remetido então à Câmara dos Deputados. A gente vai ver uma tramitação bem rápida dessa lei. Então, para já chegando no fim, para também não tomar muito tempo de vocês, sabendo que nós temos a parte trabalhista daqui a pouco, as questões jurídicas que ficam então é justamente o Poder Judiciário vem aí para influenciar e tentar reequilibrar essas relações, como eu disse, para evitar prejuízos maiores. Então a gente viu a redução do aluguel comercial, em que o objetivo da medida vai ser suspender essa exigibilidade, né? O locador não vai poder exigir o aluguel durante o período da pandemia na sua totalidade, tá? Então esses foram todos os fundamentos, eu peguei esses fundamentos de algumas decisões judiciais antes da MP e também desse projeto de lei, mas que os argumentos são esses, né? Motivos imprevisíveis, desproporcionalidade ali do contrato e da prestação, permitem essa revisão pelo juiz, tá? Temos uma nota técnica da OAB também, nacional, que aí já vai falar dos contratos de ensino. Então, e também já tive alunos que vieram me questionar como que vai ficar essa questão
da conversão da plataforma, né, presencial para eletrônica, ali, virtual. Basicamente, a comprovação dos custos dessa conversão vai se justificar aí para a instituição de ensino a manutenção da mensalidade no mesmo valor. Tá? Cada caso é um caso, cada curso é um curso, mas basicamente o consumidor ali, o aluno, ele vai poder se exigir a comprovação de que os gastos da instituição de ensino justificam a manutenção da mensalidade no mesmo valor. Uma solução que aparentemente surge seria abater proporcionalmente o preço, mas o grande problema é que as instituições de ensino não querem fazer esse abatimento, né? Justificam que não houve uma queda na qualidade do ensino, então se mantém a mesma mensalidade. Eu acredito que isso pode ser questionado tranquilamente, porque de fato eles vão ter que comprovar que a mensalidade que antes custeava diversas questões presenciais, com a aula virtual não vão ser necessárias, né? Vamos então passar para a segunda parte da aula, que é a parte trabalhista com o Dr. Lúcio. Eu agradeço e me coloco à disposição ao final para responder as perguntas de quem quiser questionar. E depois a gente também coloca mais uma vez os nossos contatos para vocês fazerem e mandarem as suas dúvidas. Doutor Lúcio, pode ficar à vontade e agradeço também a disponibilidade do colega. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, só fala um pouco mais alto. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Como o doutor Lucas antecipou, meu nome é Lúcio, sou advogado trabalhista, e a convite dele e da doutora Simone, vou estar aqui expondo algumas questões da alteração da legislação trabalhista frente à epidemia do coronavírus. De plano, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra, também parabenizá-los pela iniciativa, né? Essa informação essencial nesse momento do vídeo. Bom, doutor, você vai passando para mim, doutor, da slide? Passo sim, doutor, pode deixar. Perfeito. Fiquei incumbido aqui de falar um pouquinho sobre as alterações da lei trabalhista, porém, para tentar otimizar um pouco o nosso tempo, eu acabei selecionando um tema específico, que é a medida provisória 36. A gente está aqui discutindo um pouco, correndo sobre ela. Acabei optando por ela pela necessidade da prática que a gente está vivenciando, de muitos empresários estarem praticando ela, aliado ao fato de ser um tema extremamente polêmico. Né? Gostaria de enfatizar inicialmente que é uma medida provisória, como o doutor Lucas falou um pouco na sua exposição. Ela tem efeito imediato, porém ela é temporária, no caso aqui trabalhista. Tá? Ela não revogou a CLT e ela tem efeito enquanto perdurar o estado de calamidade. Encerrado o estado de calamidade, ela perde eficácia. Como foi antecipado também por ele, quem conheceu o decreto de estado de calamidade foi o governo federal através do decreto legislativo número 6 de 2020, que estende efeito até 31 de dezembro de 2020. Então, embora tenha efeito imediato, ela não é ad eterna, ela vai ficar temporária no sistema jurídico. Vivemos em tempos incertos, né? A segurança jurídica, como toda alternativa legislativa, ela foi criada de forma para suprir essa pandemia, essa situação de crise. Obviamente, ela é objeto já de diversas discussões judiciais sobre sua validade. Salvo engano, já existe 15 ações declaratórias de inconstitucionalidade para dispositivos. E, então, a gente vive um tempo um pouco incerto que a segurança jurídica municipal também será abalada. Mas, basicamente, como trata de uma medida, já que ela tem vigência, ela está inserida no sistema jurídico, então ela tem validade e deve ser aplicada. Já pensando nesse sentido, o governo federal, temendo esse fantasma das demissões de massa, tentou, está tentando, através dessa medida, com o objetivo de preservar o emprego e a renda do funcionário,
a garantia da continuidade da atividade laboral e empresarial e reduzir os impactos sociais que ele criou, então, essa medida provisória. Doutor Lucas, você pode passar o próximo slide, por favor? Essa medida provisória, ela criou um benefício chamado benefício emergencial de preservação, que faltou complementar a palavra, peço desculpa, de preservação do emprego e da renda. Alguns vêm rotulando como Becker ou somente benefício emergencial. Esse benefício ele só vai pago na seguinte hipótese: no Instituto da Redução Proporcional da Jornada de Trabalho, consequentemente, haverá a redução do salário do empregado, ou na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Doutor Lucas, só pode voltar no slide anterior, porque uma coisa que está sendo bastante discutida é sobre sua aplicação. Ela aplica-se a todos os regimes de contrato de trabalho, ou seja, temporários, os terceirizados, os trabalhadores domésticos e rurais. Aqui na legislação, a gente, observando a regra de exceção, ele só fala que não é aplicado no caso da administração pública direta, ou indireta ou sociedade de economia mista. Logo, pela regra de exceção, eu entendo que ela é aplicada a toda a relação de trabalho. Isso aí não se discutiu em decorrência da medida provisória 927, que lá colocou expressamente que ela aplica-se a todas as relações de trabalho. Nesse caso, a MP foi omissa com relação a isso, mas, ao meu ver, ela é aplicada a toda a relação de trabalho. Ok? Pode passar. Aqui eu vou tratar um pouquinho do primeiro instituto, que é o da redução proporcional da jornada de trabalho, consequentemente salário. O legislador aqui ele colocou como prazo limite a possibilidade dessa adoção 90 dias. Tá? Ao contrário do que a gente vai ver no caso da da suspensão, nesse caso específico, ela tem um tempo maior, mas ela não pode ser fracionada. Então, por isso que é ideal que o empresário, na hora de adotar a possibilidade da redução, tenha em mente que a possibilidade de ser de 90 dias, mas no caso de fracionamento ou de prorrogação, vai ser mais complicado. Então, é mais fácil aqui pecar pelo excesso de colocar uma quantidade menor de dias. Depois, para prorrogar, ele vai ter que fazer todo o processo de trâmite de acordo novamente, respeitado, obviamente, o prazo aqui do limite de 90 dias. Como requisito da redução da jornada de trabalho e salário, foi determinado aqui pelo governo federal a preservação do salário hora do empregado. Em hipótese alguma aqui pode ser alterado esse parâmetro, tá bom? Outro requisito é o cumprimento das obrigações acessórias de comunicação. Isso aí é muito importante e já teve aí um cenário a respeito do STF. Essas obrigações acessórias, basicamente, compete ao empregador, depois de celebrado o acordo coletivo, comunicar ao Ministério da Economia, nesse caso é através do portal Empregador Web, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, e também ao sindicato, tá? Saiu aí vários meios de comunicação, né? O STF, através de uma decisão liminar do ministro Lewandowski, e deveria haver comunicação do sindicato, até mesmo na situação de acordo individual, para que ele, no prazo de 10 dias, manifeste aí alguma posição, algum questionamento, e não havendo manifestação do sindicato nesse caso, haveria aí, consequentemente, uma concordância tácita. Tá? Até agora, nos casos práticos que a gente teve na história, não houve nenhuma oposição pelo sindicato, pelo contrário. Houve apenas a exigência de apresentação de algumas informações complementares. Mas, tudo é possível, né? Se o empresário se deparar com uma situação em que o sindicato vier apresentar uma oposição ou algum questionamento, existe aí os meios administrativos para tentar a resolução disso, tá? Comunicando à federação, à confederação desse sindicato,
tem aí um prazo reduzido para tentar a celeridade desse procedimento, já que estamos vivendo uma situação de crise. Então, a única observação também que eu faço aqui a respeito do sindicato é que muitos aí vêm cobrando uma taxa para fazer a apreciação, a homologação desses pedidos, desse acordo. Aqui o que a gente orienta é que o empregador, nesse caso, jamais deve custear qualquer tipo de taxa relativa ao sindicato de entidade de classe. Pela sistemática funcional e trabalhista, quem deve custear isso é o empregado, através de desconto, e preservando o direito daquela posição que é autorizada pela CLT. Mas nos casos práticos, infelizmente, a gente vem vendo aí algumas cobranças. Eu acredito que, dependendo da situação que a empresa se encontra, talvez seja o caso de fazer o pagamento para ser uma medida inicial e depois ser revisto totalmente, tá? Mas, a rigor, quem deve custear essas cobranças de avaliação de acordo individual ou coletivo é o empregado através de desconto. Okay? E outro requisito é que o acordo seja individual ou coletivo, dependendo da situação. O doutor Lucas pode passar para no próximo. Obrigado. A redução proporcional aqui, o legislador optou pela faixa salarial. Então, para tentar entender melhor um pouco como que vai se dar a redução, eu dividi em 3 grupos aqui. O primeiro, que é o principal alvo do programa, é o grupo de empregados que recebam até 3 salários mínimos. E aqui existe uma explicação até técnica para essa medida. Esses empregados que recebem até 3 salários mínimos podem ter a redução do salário, de jornada, consequentemente, do salário, de 25%, 50% e 70%, tanto para acordo coletivo quanto individual. E aqui, no caso, a maioria da população brasileira recebe abaixo de 6 salários mínimos. Então, por isso, vai ser atingida a maioria da população nesse grupo. E eles, na prática, não sofrem tanta redução salarial assim. Mais para frente, eu vou colocar um caso prático, cálculo aqui, para a gente entender melhor. E por isso que eles podem fazer essa deliberação por acordo individual, porque eles não vão sofrer tanta consequência salarial como nos outros casos. Aqui no grupo 2, o Luiz pode passar para mim. Tá? Já, por sua vez, no grupo 2, já os empregados recebem uma faixa salarial de 3 salários mínimos até 2 vezes o limite máximo dentro da Previdência Social. Seria R$ 12.200,12. Esses trabalhadores aqui, no caso, só vai poder fazer a redução de jornada e salário através da acordo individual, no caso do percentual de 25%. Se houver a redução de 50% ou 70%, deve ser feita obrigatoriamente por acordo coletivo. Esses aqui, já por sua vez, já vão ter uma redução mais significativa do salário. E tem, por fim, aqui o grupo 3. Aqui é trabalhadores que recebem acima do 2 vezes o limite máximo do benefício da Previdência, que dá 12.218 centavos. Também faltou condição aqui de ter um diploma de nível superior, tá? É uma condicionante. Nesses casos, a redução, eles têm a autonomia de fazer essa redução de 25%, 50% e 50% também por acordo individual. Nesses casos específicos, também existe uma explicação técnica, que a própria CLT garante no artigo 404, parágrafo único, a autonomia desses empregados que recebam acima desse valor, que tenham diploma de nível superior, para fazer acordo direto com o empregador, com o mesmo efeito que um acordo coletivo. Então, aqui também foi garantida essa possibilidade de autonomia para acordo individual. Mas como que é feito o cálculo desse benefício emergencial que o governo instituiu? Basicamente, ele tem como base o cálculo do seguro-desemprego que o empregado teria direito, só que observada a proporcionalidade da redução da jornada.
valor do seguro-desemprego varia entre um salário mínimo a R$ 1.813,00. Então, pegando aqui um caso, um exemplo, de um empregado que receba R$ 3.000 e que for fazer um acordo com o empregador de redução de 50%, ele vai ter a jornada reduzida para metade, vai receber o salário pela metade, que seria R$ 1.500, e vai ter uma complementação desse benefício emergencial proporcional à sua redução. Ele receberia pelo salário o máximo da Previdência, o seguro-desemprego, que seria 1.813. Mas como há redução proporcional de 50%, ele vai receber metade desse valor desse benefício, que dá mais ou menos R$ 2.400. Se verificado que ele recebeu um salário de 3.000, foi para 2.400, tivemos aí uma redução de R$ 600, que implicaria mais ou menos uma redução de alívio. Então, ele não sofre tanto impacto, ao contrário já daqueles trabalhadores que estão entre 2 e 3. Esses aí realmente vão ter um impacto maior na eventual acordo que for deliberado. E pode passar para o próximo slide. E aqui eu vou tratar um pouquinho do outro instituto que é previsto aí na possibilidade desse benefício emergencial, que é a suspensão do contrato de trabalho. Nessa hipótese, o período, ao contrário do que ocorre na redução também maior, esse aqui é limitado a 60 dias. Mas, por sua vez, em contrapartida, ele pode ser fracionado em 2 períodos. Então, tem essa possibilidade no acordo individual colocar que vai ser de 30 dias, já prevendo a possibilidade de prorrogação por mais 30, diferente do que está atualmente disposto na situação da redução. Esse aqui, o acordo pode ser individual por escrito, mas a gente volta a cair na situação daquelas obrigações de cumprimento das obrigações acessórias, que é a comunicação do Ministério do Trabalho e Emprego do acordo e também ao sindicato naqueles mesmos modos. Tá? Se houver oposição do sindicato ou instalação de um acordo coletivo, teria que se observar no tese esse regramento. Aqui o empregador tem que observar também a questão da manutenção dos benefícios concedidos para o empregado. Nesse caso aqui, teria que ver a norma coletiva de cada categoria, mas em tese, todos os benefícios, como vale alimentação, plano de saúde, em tese, devem ter o direito preservado. Tá? Com exceção, acredito eu, que do vale do transporte, já que haverá suspensão de contrato, o funcionário não vai trabalhar, em contrapartida, não faz jus ao recebimento desse benefício. E o valor que é desse benefício? É praticamente na mesma sistemática que no caso da redução proporcional de jornada e salário. É o valor com base no cálculo do seguro-desemprego, o empregado teria direito. Nesse caso, o valor é integral do valor do seguro-desemprego que esse empregado teria, com exceção da situação da empresa ter um faturamento acima de 4,8 milhões no ano calendário de 2019. Nessa situação específica, aí o benefício emergencial vai ser de 70% com base na base de cálculo do seguro-desemprego, e os outros 30% será complementado pelo empregador com base no salário do empregado. Mas esses 30% é denominado como ajuda compensatória. Não tem natureza salarial, pelo contrário, ela tem natureza indenizatória, ela não integra a base de cálculo do imposto de renda do empregado, não incide sobre ela contribuições previdenciárias, a cota patronal, a cota do INSS do empregado, não há incidência, tampouco do FGTS. E aqui também há uma possibilidade de benefício, é que a empresa regida pelo lucro presumido, é possível o abatimento dessa despesa para a apuração do seu lucro e, consequentemente, redução do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre isso. Doutor Lucas, você pode passar para a outra parte, por favor? E aqui, uma garantia, como eu falei, a intenção do governo aqui é manter a continuidade da atividade empresarial e do emprego laboral. Então,
uma das garantias que é prevista nesse caso de adoção, tanto da redução quanto da suspensão, é uma garantia provisória, uma estabilidade provisória ao empregado. Tá? Por quanto tempo que é essa estabilidade? É praticamente do período em que perdurar o acordo, mas somado ao mesmo período. Por exemplo, se for adotado 60 dias de redução, terá depois mais 60 dias de garantia a estabilidade do emprego. Exceto se ocorrer uma dispensa de justa causa ou o empregado pedir um julgamento. Aqui, caso o empregador venha, porventura, a efetuar a rescisão desse empregado que tem essa garantia, ele vai acabar, consequentemente, pagando todas as verbas rescisórias que esse empregado teria direito e, além disso, ele pagaria uma indenização proporcional do período da garantia da estabilidade. Então, ao empregador pensar em adotar essas medidas, ou conjuntamente com o empregado, tem que pensar bem se não vai ser o caso depois de uma rescisão durante esse período, que vai acabar onerando ele consideravelmente. Tá? Eu acho que eu concluí aqui a minha exposição, só que eu queria só acrescentar uma informação que eu não coloquei aqui no slide, é que esse benefício emergencial ele não vai ser pago ao empregado que tiver em gozo, de forma contínua, algum benefício previdenciário. Um exemplo assim, mais prático disso aí é numa situação em que o empregado é aposentado pelo INSS, trabalha na empresa. Nessa situação, é admitida a suspensão, a redução da jornada de trabalho, porém ele não vai receber o benefício emergencial. Por quê? Porque, pelo entendimento do governo federal, ele já tem uma fonte de renda para subsistir a ele e a família dele. Pouco questionável essa questão do critério, mas é o que está, por enquanto, previsto na legislação. Muitas dessas situações que eu comentei aqui, como eu falei, vai ser objeto de discussões, de judicialização, e teremos, com certeza, novidades futuras. Está previsto para amanhã o julgamento do plenário das TES sobre essa ação declaratória de inconstitucionalidade, que obrigatoriamente exigiu a comunicação do sindicato. Amanhã vai ser discutido no plenário e provavelmente teremos aí novidades amanhã. Bom, eu tentei ser mais breve possível e objetivo, espero que vocês tenham compreendido e coloco, assim como o doutor Lucas, à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais. Perfeito, doutor Lúcio, muito obrigado mais uma vez. Nós temos aqui então duas perguntinhas. Primeira da doutora Simone Seghese. O que são obrigações acessórias? Vale transporte e cesta básica? Não, essas obrigações acessórias é de comunicação. Está aberto no microfone? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Essas obrigações acessórias é de comunicação. A comunicação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato. Elaborado o acordo coletivo, celebrado o acordo coletivo individual, deve ser feita a comunicação junto a essas entidades no prazo de 10 dias. Se o empregador não fizer essa comunicação, ele responde pelo pagamento desse período. Ok. Acho que está esclarecida a pergunta. Mais uma pergunta da Simone. A redução salarial, então, está limitada em 90 dias e a suspensão por 60 dias? É isso mesmo, então. Se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Se quiser também abrir o microfone e fazer a pergunta oralmente, podem ficar à vontade. Doutora Simone, está esclarecida as perguntas? Eu tive dificuldade no áudio do Lúcio e eu perdi algumas explicações, viu, doutor? Para mim, um pouco nebuloso, por conta de ouvir mesmo bem a sua fala. E eu não entendi muito bem essa parte justamente das obrigações que a empresa ainda tem que manter em relação aos funcionários. Quer dizer, houve redução de jornada,
consequentemente, tem redução de vale transporte. É possível fazer essa proporcionalidade? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, Sim, eu estou sim. ouvindo. Fala o mais próximo do notebook, eu acho que é melhor. Em tese, como haverá redução de salário, redução de jornada, o trabalhador ainda vai continuar indo trabalhar na empresa. Se ele continuar, vamos supor, numa jornada de 8 horas por dia, a redução a estipular de 50%, em tese ele vai trabalhar todo dia 4 horas. Então ainda continua essa obrigatoriedade do benefício, diferente do que acontece no caso da suspensão do contrato. A suspensão de contrato, no caso do Vale do Transporte, ele não vai trabalhar, ele não faz isso. Mas aí a AMP obriga todos os benefícios sejam mantidos em favor do empregado, no caso. Aí teria que dar uma olhada na convenção coletiva, na norma coletiva de cada categoria, né? Quais são os benefícios. E se ela está condicionada ao empregado de trabalhar em virtude dessa redução. Eu acredito que algumas empresas vão fazer essa redução através de turno de revezamento, trabalhando 2 dias, 3 dias por semana. Nessa situação específica, em que ele não vai decidir os 2 dias, daí eu acho que é discutível a possibilidade de redução do presente do Vale do Transporte. E, doutor, qual que é a recomendação para o empregado cuja empresa tem mantido aberto o estabelecimento, mesmo não sendo um daqueles estabelecimentos incluídos aí nesses de prestação de obrigatória de serviço, né? Serviços essenciais. Essenciais e até no caso da conversão do trabalho que era diretamente com o público para um trabalho interno, o trabalhador deve se apresentar, pode dizer que prefere não, como é que funciona essa dinâmica aí entre o empregador e o empregado? Aí, nesse caso específico que você citou, seria um exemplo de uma atividade comercial que seria uma atividade não essencial que estaria aberta ao público, né? Nesse caso específico, a empresa, primeiramente, ela está correndo o risco de sofrer aí qualquer consequência de infrações dentro do âmbito civil, tanto de